Um dos grandes destaques desse último mês de setembro e início de outubro é o original do Star Plus, Ninguém Vai Te Salvar. Uma espécie de terror com sci-fi que chamou a atenção de muita gente, uns amaram, outros odiaram. Eu já adianto que eu fico no meio termo. Eu gostei do filme, mas não ao ponto de adorar, assim como muita gente adorou, e tô longe de desgostar como muita gente desgostou. Olá, meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. Se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer, e se você gosta de literatura fantástica, suspense policial e terror, conheça os meus livros, o link está na descrição. Sem mais delongas, vamos lá. Uma rápida sinopse. Aqui Ninguém Vai Te Salvar, a gente vai acompanhar a história da Brin. Ela que mora sozinha ali numa casa e começa a perceber eventos sobrenaturais acontecendo na cidade e rapidamente ela descobre que isso tem a ver com uma invasão alienígena. Aos poucos, as pessoas da cidade vão sendo consumidas pelos alienígenas, mais especificamente os aliens acabam colocando dentro do corpo deles, mais especificamente na garganta das pessoas, uma espécie de parasita que começa a controlá-los e a Brin vai tentar escapar desse destino. Sendo que ela ainda também guarda um segredo em relação ao seu passado, um trauma que faz com que as pessoas da cidade não gostem tanto dela. Bom, o filme, Ninguém Vai Te Salvar, é um filme bem interessante em alguns aspectos. A primeira coisa que chama a atenção, acho que da maioria das pessoas, é o fato do filme praticamente não ter diálogos. Ele, claro, tem uma fala aqui, outra ali, mas em grande parte do filme a tensão é construída sem diálogos. Obviamente, se não tem diálogos, está longe de ser aquela coisa expositiva, e você acaba mesmo assim se engajando com a jornada da protagonista. Algo que particularmente acabou não me agradando tanto é o fato que a meiuca do filme, ali o segundo ato, eu acho um tanto quanto arrastado. Não que seja ruim necessariamente, mas a sensação que eu tive é que a ideia ali de Ninguém Vai Te Salvar teria funcionado melhor até mesmo com uma espécie de curta-metragem, não necessariamente aquele curta super enxuto de 15 minutinhos, mas ali 40 minutinhos, 45, talvez tivesse sido suficiente para contar a mesma história, porque esse meio realmente acaba sendo um pouco sobressalente, ele fica ali redundante, uma vez que a gente já entendeu quem que é a ameaça, que no caso são os aliens, tem umas fases ali de perseguição que estão sendo as boas para se criar tensão, mas são extensas demais. Ainda assim, funciona para o que o filme quer apresentar, sendo que o principal que é ali naquele início onde você entende o trauma, ou você entende na verdade que existe um trauma em relação ao passado da Brin, em relação àquela cidade onde ela vive, e lá pro final que você vai compreender como tudo isso vai desenrolar, realmente esse meio fica um pouquinho, como eu falei, a mais, uma gordurinha a mais. Mas nada que vai necessariamente prejudicar. Pode se tornar um pouco cansativo, mas ainda assim é bem interessante, até porque tem essa estética diferente. Em questão de criar essa tensão, o filme vai muito bem. Ele tem esse arquétipo do terror para se passar de noite, ter essa parada de fuga e tal, mas ele não tem aqueles jumpscare que vai te deixar pulando da cadeira ou algo do tipo. Ele é muito mais um terror de sobrevivência, digamos assim. Então, nesse sentido, ele também consegue mandar muito bem. Os aliens aqui apresentados são aliens relativamente padrões, porque a gente já tem acostumado a ver. Não que seja necessariamente um defeito, mas eles não têm nada de novo no seu visual. Porém, verdade seja dita, para um filme que não tem tanto orçamento, eles são até que bem representados em questão de CGI, etc. Claro, não é aquele primor, porque o filme não nada em dinheiro, mas comparando com tantos outros filmes e que tem até mais orçamento, que entregam CGIs bem ruins, aqui, se beneficiando do cenário escuro, etc., faz um trabalho bem interessante. As interpretações são boas e o plot twist no final, ele pode ser previsível para alguns, mas não totalmente para outros. Eu meio que sabia qual era o trauma da Brin, mas quando efetivamente mostrou o que aconteceu, eu fiquei surpreso de como aconteceu, não o que aconteceu, o que por si só já era uma surpresa. E por final das contas, a gente tem ali, nas últimas cenas, o final em si do filme, que pode deixar algumas pessoas em dúvida, e é por isso que eu vou comentar sobre ele agora. Então, a partir desse momento, eu vou trazer spoilers do filme. Se você ficou até aqui e não quer receber spoilers, eu agradeço a audiência, pode deixar para continuar acompanhando o canal em outros vídeos. Agora, se você quer saber um pouco do final do filme, ou já assistiu e quer discutir um pouquinho, fica daqui para frente. Bom, eu não acredito que tenha tanta coisa assim a ser explicada sobre o final, mas realmente quando você assiste, gera aquela pulguinha atrás da orelha. Por quê? A Brin, ela é abduzida pelos alienígenas, ela é colocada ali, digamos assim, como forma experimental, e os alienígenas têm contato com o seu passado, com o seu trauma, fazendo com que, em certo momento, eles, optem por deixá-la sem o parasita na garganta e retornem ela para aquela cidade. E o que acontece no final das contas? Quando a gente descobre o trauma da Brin, que ela acabou matando a amiga dela de infância, a gente vê que isso acaba corroendo ela e como as pessoas naquela cidade a tratam mal.
Porque ela não matou necessariamente de forma acidentária. Talvez ela não quisesse efetivamente tirar a vida da amiga. Mas ela pega uma pedra e bate de forma, né, intencional na cabeça da amiga, fazendo com que ela fosse a óbito. Então, obviamente, toda a cidade a julga devido àquilo. Porque tratam ela como uma assassina a sangue frio, mesmo ela tendo sido uma criança, que obviamente cometeu um erro gigantesco, mas ainda assim não tinha necessariamente a intenção de matar a amiga. Dito isso, eu acho interessante o final, porque quando a Brin é deixada ali naquela cidade, sem o parasita na garganta, ela vive uma realidade totalmente diferente que ela vinha vivendo até então. As pessoas daquela cidade que julgavam-na, que não conversavam com ela, inclusive o silêncio do filme se relaciona muito a isso, né? Não é só o silêncio de uma pessoa que está em fuga, tentando não fazer barulho para os aliens achá-la, mas o silêncio que a própria sociedade tinha perante a ela, faz com que, né, tenha aquilo tudo diferente. As pessoas começam a conversar com ela, as pessoas param de ignorá-la, as pessoas começam a tratar ela da maneira que ela gostaria de ser tratada, de forma digna. Até então a gente vê, né, pessoas que tratam ela de forma mal, inclusive não são pessoas necessariamente que fazem isso sem justificativa. A gente vê uma cena, por exemplo, na delegacia, que é uma cena mais forte, mas ainda assim você entende por que as pessoas tomam aquela atitude. Mas no mundo, digamos assim, fantasioso, no mundo ali pós-invasão, onde as pessoas estão sendo conduzidas pelos alienígenas, ela vive uma sociedade que a trata melhor do que a tratava até então. Então eu acredito que esse final, onde ela é colocada ali sem o parasita na garganta, é uma espécie de experimento, porque quando a câmera sobe ali, né, mostra ela dançando, etc, a câmera sobe, a gente vê que toda a região ali está repleto de naves alienígenas, ou seja, fazendo com que a gente entenda que aquela região, pelo menos, pode ser que o mundo todo, mas aquela região, pelo menos, está sendo observada por esses aliens. Então, é quase como se fosse um experimento, né? Fazendo até uma analogia, aquelas casinhas de brinquedo que a Brin tinha ali, né, na sua casa, que ela montava aquelas maquetes gigantescas, montando meio que uma cidade pequenininha. É quase a mesma coisa. Os aliens estão naquela cidade pequenininha para eles, olhando toda aquela situação e observando. E a Brin seria esse elemento diferente, né? Ela não está com o parasita, mas aceita aquela realidade porque para ela é muito mais confortável do que era anteriormente. Mesmo num cenário de invasão alienígena, que ela sabe que as pessoas não estão ali por vontade própria, estão sendo controladas, etc. Mas para ela é mais confortável. Então, para ela funciona e para os aliens também, que colocam ali ela como um elemento a ser observado dentro da sociedade que eles estão observando como um todo. É algo experimental, digamos assim, pela parte dos aliens. Pelo menos foi assim que eu consegui interpretar. O que, como eu falei, traz um charme pro final. Eu acho que o final desse filme é um trunfo que realmente traz algo diferente perante tudo aquilo que vinha sendo apresentado, principalmente o segundo ato, que, como eu falei, tem essa gordurinha a mais. Enfim, acredito que Ninguém Vai Te Salvar é um filme interessante, não é essa última bolacha do pacote, como muita gente tem colocado, mas também está longe de ser um filme péssimo, como muita gente tem colocado. Novamente, é um filme interessante, um filme diferente, que propõe algo diferente. Vale a pena a assistida. É isso, pessoal, vou ficando por aqui, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!